Oi. Alô? Ainda consegue me ouvir bem? Rodrigo, você me ouve? Ok. Conseguem. Tem um som no fundo. Porta abrindo. É, Oi. Estão me ouvindo? Ok. Galera, problemas técnicos de internet. Conseguem me ouvir? Oi. Oi. Conseguem me ouvir? Conseguem me ouvir? Oi. Conseguem me ouvir? Conseguem me ouvir? Oi. Conseguem me ouvir? Olá. Oi. Oi. Olá. Oi.
Consegue me ouvir? Oi. Oi. Consegue me ouvir agora? Ah, ok. Ah, tá falhando, som falhando. Ah, ok. Eu vou tentar falar para ver se melhora um pouco. Alô? Alô? Oi, oi, alô? Consegue me ouvir? Olá, eh, bom, boa noite a todos e a todas. Hoje a gente vai apresentar o webinar do Rodrigo Alves. Ele é mestre em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Pampa e bacharelado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Pampa. E ele vai falar sobre as comunidades vegetais e suas relações com as mudanças climáticas. Bom, agradecemos muito ao Rodrigo por ter aceitado o nosso convite e passo agora a palavra para ele para a sua apresentação.
ela é mais ou menos de 40 minutos e depois, no final, a gente vai abrir o espaço para as perguntas. Vamos a pedir só un minuto, que o Rodrigo está con un pequeño percance técnico, mas de aquí a poco ya vamos a comenzar. Só pedimos un poquitinho de paciencia. Parece que con esa lluvia a internet está un pouco esquisita hoje, mas de aquí a pouco ele vai começar. Então fiquem aí que, que un minuto a palestra vai começar.
Oi. Conseguem me ouvir e me ver? Ah, ótimo. Eu tive que pegar o celular, só que agora eu não sei aonde que tá a minha apresentação aqui. Não tem o ícone de compartilhar a apresentação. Sure. Ok. Ah, escuta, mas não me vê. Ok. Aqui não tem o ícone para compartilhamento de apresentação. Aqui tinha, pelo computador, sumiu. Oi. Oi. Certo. Só preciso ver aonde. Só vou cuidar da apresentação aqui, só um minuto. Certo. Galera, só um minutinho. Estou enviando a apresentação aqui para coordenação. Gente, a internet aqui não é muito bizarra. Vocês não têm ideia. São os macaquinhos nesse fio. Não, eu nem sei se vai chover. Certo. Tá. Ok, ela tá baixando. Eu tô usando o Safari. Será que se eu entrar pelo Chrome, melhora? Eu consigo colocar a apresentação? Tá, só me avisem quando a apresentação surgir aí. Por favor. Ótimo.
Isso. Tá, galera, beleza. Eu vou pedir para mudar de apresentação aqui na sala mesmo, porque daí fica todo mundo interagindo junto. Tá. Então, boa noite. Me chamo... Só um minuto que recebi uma mensagem. Ok, vou avisar aqui no grupo mesmo. Peraí. Entrando umas gambiarra aqui. Beleza. Tá lá pra ver se funciona no momento. Pode ficar tranquilo, Maria Dolores. Atualiza a página. Ok, só um minuto. Eu vou atualizar a página. Ok, galera. Sim, hoje tá uma tempestade, deu umas tempestades horríveis aqui na Amazônia. Na verdade, aqui tá no período de agora, final de verão, né? Então tá umas tempestades tropicais, assim, muito fortes. Estão me vendo? Ótimo, perfeito. Eu tô vendo minha apresentação ali. Só que eu não consigo ver minha cara, então... Vamos lá. Tá, vamos começar que a gente já atrasou 20 minutos. Gente, eu peço desculpas primeiramente por isso. Na verdade, foi erro, na verdade, problemas técnicos mesmo de conexão. Certo. Para quem não me conhece, eu me chamo Rodrigo. Rime, pode mudar a apresentação, por favor? Segundo slide.
Mudou? Ai, não tá passando. Ah, passou. Certo. Pois bem, eu me chamo Rodrigo, eu sou biólogo. Aqui eu estou apresentando um pouco do meu background, da minha formação. Eu me formei, fiz a graduação no Rio Grande do Sul, na Unipampa, na Universidade Federal do Pampa, e também lá foi onde eu fiz o meu mestrado. Durante todo esse período, comecei a trabalhar, na verdade, eu trabalhei com o ambiente antártico, já faz 9 anos. Agora, esse ano faz 9 anos que eu estou trabalhando com esse ambiente. Atualmente, sou pesquisador em um instituto alemão chamado Instituto de Química Max Planck, localizado na Alemanha, na cidade de Mainz. Mas eu estou sediado aqui em Manaus, porque eles têm uma parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, aonde nesse instituto eu também estou trabalhando com as mudanças climáticas, mas aqui na Amazônia. E também eu faço parte da Apex desde 2013, já faz muitos anos, então já é bastante tempo. E durante todo esse tempo, eu tive a oportunidade de participar de 3 expedições. E durante todo esse tempo que eu trabalho com Antártica, eu sempre foquei muito no ambiente terrestre, nas comunidades vegetais. Pode mudar, passar de slide, por favor? Mas por que trabalhar com Antártica? De tantos ambientes que tem no planeta, de tantos lugares, por que Antártica? Gente, Antártica além de ser um dos lugares mais incríveis de poder visitar, de trabalhar, é um dos melhores lugares para se trabalhar com impacto, com a questão de alterações ambientais, porque ele é considerado um lugar, digamos que isolado, além de ser o lugar dos extremos, um dos lugares mais frios, mais secos, enfim. Então, por isso, pela falta, principalmente da presença antrópica, a gente ainda consegue encontrar e estudar as interações que ocorrem naquele ambiente. E com isso a gente consegue buscar informações, a gente consegue entender sobre os sistemas globais, como, por exemplo, está ali nos slides, o ciclo da matéria e fluxo de energia, a questão dos ciclos climáticos, a questão do ciclo do carbono e a questão do ciclos hidrológicos. Além do que, a Antártica, ele também é considerado, digamos, o ar-condicionado do planeta. Sem ele, praticamente o mundo entraria em colapso, por causa da questão do clima, do jet stream, dos ventos. Então, por isso é importante entender o que acontece nesse ambiente. Se puder mudar de slide, por favor. Quando a gente fala de Antártica, o primeiro pensamento que vem na nossa mente é pedra e gelo e pinguim. Se vocês já assistiram aquele desenho do Madagascar, pinguim, pedra e gelo. Mas não é só isso que tem na Antártica, tem muita coisa a ser descoberta ainda. Se puder mudar de slide. Olhem esse slide e agora olhem o próximo, esse mesmo ambiente durante o verão. Então aqui a gente já consegue perceber que tem alguma coisa por debaixo de todo aquele gelo. Se puder mudar de slide, por favor. Aqui temos uma foto representando um pouco da diversidade terrestre. Então, na Antártica não é só gelo, pedra e pinguim. Existe uma diversidade de criptógamas. Criptógamas são líquens, musgos, hepáticos, briófitas no geral, fungos, algas, micro ou macro. Todas elas acabam formando essas comunidades que a gente chama de comunidades vegetais. Ou biocrustes, como vocês preferirem, biocrustes. É um outro termo que está sendo utilizado bastante agora nos últimos anos. Pode passar do slide, por favor? Aqui temos uma outra imagem, onde a gente consegue observar bem esses tapetes verdes que cobrem pequenas partes da Antártica.
Então agora já dá para tirar da mente de vocês, a Antártica não é só gelo, pinguim e pedra. Tem muito mais coisa por debaixo daquele gelo. Pode mudar de slide, por favor? Aqui tem uma listagem do que a gente pode encontrar no ambiente terrestre. Lembrando que focando nas comunidades vegetais. A gente pode encontrar angiospermas, gramíneas naquele ambiente, espécies de musgos, de hepáticas, fungos, microalgas, macroalgas, líquens, cianobactérias e bactérias. Sendo que desses organismos, os mais abundantes são as bactérias, cianobactérias e fungos. São os grupos que são mais dominantes nesse ambiente. Lembrando que, juntamente com esses organismos no ambiente terrestre, podemos encontrar também pequenos animais, insetos, nematóides e outros que precisam deles para sobreviver naquele ambiente. Pode mudar de slide, por favor? Então, aqui temos a imagem de algum desses organismos. Como vocês podem observar, para quem assistiu o webinar passado, foi o da Graciele sobre os fungos. Ela falou sobre os fungos ali na região. Aqui temos uma representação de um cogumelo pequenininho encontrado na ilha de Ardley em 2015. Então, é possível encontrar cogumelos durante o verão naquele ambiente. Também temos espécies de líquens. Pode observar, tem uma grande diversidade de espécies de líquens naquele lugar. E de diferentes cores, o que representa diferentes metabólitos ali, que precisam ser estudados. Também temos ali, lá embaixo, no canto inferior direito, uma gramínea e também espécies de musgos. E todas elas compõem a diversidade nesse ambiente. Se puder mudar de slide, por favor. Aqui tem umas imagens da diversidade. Ali temos o campo de Chorizodontium, que é como se fossem umas pequenas almofadas de briófitas. Ali temos também, no canto em preto e branco, diatomáceas, que são microalgas, que são bastante abundantes nos lagos ali, em diferentes ilhas na Antártica. Temos macroalgas ali embaixo, não sei se vocês conseguem observar em verde. Temos aquelas manchas redondas ali, que são fungos, que estão vivendo sobre os líquens. Se puder mudar de slide, por favor. Por conta dessa diversidade que a gente encontra nesse ambiente terrestre, há poucos anos foram definidas ecorregiões. Nesse mapa vocês podem observar que existem 15 ecorregiões, mas em 2016 esse mapa foi atualizado. Agora tem mais uma região ali abaixo da Edinburgh Island, do canto direito, tem uma região agora chamada de região do Príncipe Charles. Então, agora, atualmente, para a Antártica, temos 16 biorregiões, aonde essas regiões são caracterizadas justamente por terem uma diversidade representativa. Então, pode observar que é possível observar um certo tipo de padrão espacial nesse mapa da diversidade. A maioria delas está concentrada, digamos que no litoral, no início do continente, e grande parte dessas biorregiões estão próximas das Shetland do Sul, da parte da Antártica Marítima. E poucas biorregiões estão localizadas ali na parte realmente continental da Antártica. Mas esses padrões de distribuição ela é muito variável, porque aí já acaba sofrendo a questão de influências climáticas, dependendo da temperatura do ano, dependendo da questão dos ventos, tem muitos fatores que podem influenciar ali, a questão da salinidade. Então, isso é uma informação interessante. Atualmente temos 16 biorregiões, aonde são justamente nessas regiões que existem os maiores trabalhos de pesquisas relacionados à diversidade. Pode passar de slide, por favor? Aqui, mas quais são as pesquisas realizadas com essas comunidades vegetais? O que é feito na Antártica com essas
plantas, com esses musgos, com essas algas. Galera, está sendo feita muita coisa, mas infelizmente não é divulgado, ou a gente tenta divulgar, mas é difícil alcançar o grande público. Pode mudar de slide, por favor? Dentre várias pesquisas que estão sendo realizadas, aqui no Brasil a gente tem várias vertentes. Dentre elas, uma delas é na parte de ecologia, da diversidade. Aqui a gente observa essa fotografia e ali tem um pequeno quadrado destacado. De cara, tu olha assim, tu não enxerga nada. Só tem pedra, rocha, desculpe. Só tem rocha, não tem nada. Mas se a gente aproximar a câmera, pode passar o slide, por favor? Aqui temos um zoom daquele quadrado que a gente estava observando. Ainda a gente não consegue enxergar muita coisa, né? Parece tudo a mesma coisa, são manchas. Mas se a gente for pegar a fundo o que tem nessa mancha, o que são esses pequenos fragmentos, pode passar o slide, por favor? A gente consegue ver que tem muita diversidade de líquens, microlíquens e outros organismos. Ali tem mais ou menos, eu não lembro agora se é 18 espécies de líquens. Então, podem observar, um pequeno quadrado tem essa diversidade de líquens. E vocês viram. Agora, peguem isso e imaginem em todas as áreas de degelo que tem na Antártica. Principalmente aquelas que atualmente estão sofrendo por algum tipo de impacto. Então, esses organismos são perfeitos de se estudar, porque eles têm um crescimento lento e qualquer tipo de alteração ou desequilíbrio em questão de temperatura, ou por depósito de metais, ou por outros isótopos ou substâncias, acabam influenciando o seu crescimento ou mesmo a questão de interação com outros organismos. Pode passar, por favor, próximo slide. Dentre as diferentes técnicas de se entender a parte ecológica dessas comunidades, a gente pode utilizar um estudo de fitossociologia para isso. Esse é um quadrado de Brauer-Blanquet. Ele tem sido utilizado há mais ou menos 35, 36 anos na Antártica. Tem um grupo de pesquisa a qual eu me criei, digamos assim, conhecido como NEVA, Núcleo de Estudos da Vegetação Antártica, e há mais ou menos 35, 30, a gente está no Perantá, gente, eu me perdi, 35, 36, eu acho que é 36 indo agora, né? Alguém ali, é 35, 36. Então, estão há 35, 36 anos estudando essa diversidade utilizando este quadrado. Mas por que um quadrado subdividido em quadrados menores? Esse quadrado tem 20 por 20 centímetros por 20 centímetros. E tem pequenos quadradinhos de 2 centímetros, totalizando 100 pequenos quadrados. Pode passar o próximo slide, por favor? Utilizando esse quadrado, a gente pode encontrar um índice de importância ecológica conhecido como IES, que é um índice que ele associa frequência e cobertura. E através dele a gente consegue verificar a ocorrência de espécies, é claro, e também a questão de quais são as espécies mais dominantes ou menos dominantes. E com isso caracterizar uma certa mancha, uma certa comunidade. A gente consegue mapear isso, a gente joga esses quadrados em cima dessas manchas vegetais, a gente vai mapeando e marcando com os pontos de GPS, e depois de mais ou menos 5 ou 10 anos, o grupo volta para aquele mesmo lugar, faz o mesmo estudo, para ter um comparativo do que aconteceu naquela comunidade, naquele ambiente, naquela mancha em 10 anos. Será que essa mancha cresceu? Será que essa mancha regrediu? Quais são as espécies que ainda estão dominantes? Será que naquela mancha ainda tem mais líquens que musgos? Ou tem mais musgos que líquens? Então, é uma maneira de entender o que está acontecendo naquele ambiente e associar com os dados climáticos de alterações do que ocorreu nesses 10 anos, por exemplo. A temperatura aumentou, a temperatura diminuiu, o que mais aconteceu ali? Teve algum tipo de impacto antrópico? Construir alguma base naquele ambiente? Ah, isso é legal para entender a dinâmica daquele lugar. Como, por exemplo, agora me veio na cabeça. Pode passar de slide, por favor?
Na Antártica, antes de fazer qualquer tipo de construção de alguma estação ou container de pesquisa, é feito um estudo naquele ambiente, um estudo ecológico, antes e durante a construção e também depois da desinstalação, para poder entender que tipo de impacto aquilo causou naquela comunidade local. Então, esse índice é muito legal de ser utilizado. E aqui a gente tem uma representação gráfica de como que seriam os resultados, ali em vermelho, que seriam, digamos, as espécies dominantes, e as outras que seriam as espécies subdominantes. E a gente consegue ver se em 10 anos, será que vai mudar essa linha do gráfico? Então, é isso que praticamente é um dos estudos básicos sendo realizados naquele ambiente no momento. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa sobre isso. É isso. Próximo slide, por favor. Dentre esses estudos, eu esqueci de colocar o título ali, mas esse é um trabalho que eu submeti para uma revista, onde faz um comparativo numa região chamada de Artovsk, de 2003, 2004 para 2012, 2013. Então, ali a gente tem um bom período de tempo e a gente consegue observar que tem duas espécies de líquens ali que eram espécies dominantes e que, se vocês olharem no gráfico ali, a mais escura é ela no passado, em 2003, 2004, e a cinza mais clara, não sei se dá para enxergar o contraste, mas podem ver que em 10, isso dá 10 anos? É, mais ou menos 10, 9, 10 anos, elas diminuíram a frequência, a cobertura delas, o IS, a frequência de cobertura delas no local diminuiu. E acabei associando essas informações com dados climáticos e acabei observando que, durante 10 anos, houve uma redução de 2 graus de temperatura. Se alguém quiser, eu posso enviar esse paper depois, falando sobre essas mudanças durante esse período. Então, podem observar, em 10 anos, 2 graus de queda, na verdade, de alta, né? Porque aumentou 2 graus, já modificou essa paisagem, já fez essas duas espécies regredirem em questão de cobertura. Agora imaginem, associem o que pode acontecer daqui a 20, 30, 40 anos no ambiente. O quanto pode modificar, porque modificando essas comunidades vai modificar o quê? Vai acabar influenciando os pequenos artrópodes, nematóides que vivem ali, pode acabar influenciando na questão de construção de ninho de árvores, de aves, porque as aves podem utilizar essa vegetação para a construção dos ninhos. Então acaba modificando um pouco essa paisagem. E tudo isso a gente consegue observar, porque em outros lugares do mundo a gente não tem, digamos, essa paz? Não, não seria essa paz. Não temos um ambiente, assim, digamos, intacto para estudar. Como, por exemplo, um exemplo, aqui na Amazônia. Eu estou trabalhando com criptógamas aqui na Amazônia, e galera, de um mês para o outro, em um mês, o que muda de vegetação, digamos, em um tronco de árvore ou um solo, é incrível. Tipo, a taxa de mudança é muito rápida e não tem como acompanhar. E então na Antártica é legal porque isso tu pode acompanhar ano após ano, porque a gente não consegue ir para a Antártica tipo, passar o ano todo. A gente faz essas pesquisas com vegetação só durante o verão. E quando a gente vai, a gente fica tipo poucos dias acampado ou a gente fica numa estação durante 1 ou 2 meses. Então a gente consegue realmente acompanhar a questão da taxa de crescimento e taxa de alteração. Sim, e fora que, se a gente for verificar a questão dos fatores que influenciam nessas comunidades, aqui na Amazônia, por exemplo, além de ter muita chuva, de ter alteração de temperatura, tem a questão de presença de animais, tem a questão da influência antrópica, como, por exemplo, as queimadas agora. As queimadas que houveram no Brasil, a gente conseguiu observar aqui, em uma estação de pesquisa próxima de Manaus, a influência de partículas de carbono em amostradores em filtros de ar. E agora imagina o quanto que está se acumulando por cima das criptógamas. Então a gente aqui tem muito mais fatores influenciando. Na Antártica não. Na Antártica a gente consegue realmente saber quais fatores estão influenciando naquele momento. A gente consegue correlacionar com todos esses dados. Pode passar o próximo slide, por favor?
Então, aqui tem um estudo realizado pelo NEVA, pelo núcleo, que esse núcleo se localiza ali na Unipampa, no Rio Grande do Sul. Então, aqui tem um mapeamento da Península Keller, que foi realizado ali em 2003, 2009, 2003, 2010. Então, podem observar que é um período de 7 anos e já houve uma diferença. Isso é legal, porque a gente consegue ver o que está acontecendo naquele ambiente e o que as mudanças climáticas estão interferindo naquele ambiente. Além do que, o interessante são as novas tecnologias e softwares que estão sendo implementados. Por exemplo, olhem o mapa do lado esquerdo e olhem direito a diferença deles. Então, ano após ano, a gente consegue ter uma melhor acurácia desses dados, a gente consegue realmente entender melhor ainda o que está acontecendo nesse ambiente. Próximo slide, por favor. Então, aqui temos um outro mapa que foi realizado da vegetação. Aqui temos a ilha Half Moon, que é uma ilha em formato de meia-lua. E aqui temos uma outra região. Galera, agora me deu um branco, eu estou olhando aqui, eu não lembro que região é essa, mas a gente consegue ver as manchas que representam as comunidades vegetais. Então, esse é um dos objetivos desse trabalhar com ecologia nesse ambiente. A gente consegue utilizar esse quadrado, fazer a delimitação dessas comunidades e voltar daqui a 5, 10 anos para saber o que aconteceu, para saber a velocidade dessas taxas de alterações que estão ocorrendo nesses ambientes, nesses lugares. E trabalhar com isso é muito difícil, porque encontrar profissionais, digamos que queiram trabalhar com isso, hoje em dia, no Brasil, pelo menos, é muito difícil. Porque um aluno normalmente fica graduação, faz mestrado em outro lugar com outro tema, e depois doutorado em outra instituição com outro assunto. Então, é difícil encontrar profissionais que acabam seguindo nessa mesma linha de pesquisa. Então, a gente tem muitos dados hoje em dia que, por exemplo, não estão compilados. Próximo slide, por favor. Aqui tem uma representação de questão de acurácia de dados. Ali temos uma região de Artovs, que foi um trabalho que eu fiz, comparando essas comunidades. Antes tínhamos apenas 5 comunidades ali em preto e branco, e agora a gente tem 9 comunidades, ou seja, aumentou a mancha nesse período. Se eu não me engano, daqui é um intervalo de 9 anos, 9, 10 anos. Então a gente consegue ver que a vegetação ela está, digamos, crescendo. Mas por que ela está crescendo? Porque novas áreas sem gelo estão surgindo. E por que novas áreas de gelo estão surgindo? Porque as geleiras e os gelos estão, digamos, derretendo, e com isso essas espécies acabam colonizando novas áreas. Próximo slide, por favor. Aqui tem no próximo slide pequenos pontos amarelos que são pontos de coleta. Esse é um exemplo de dados que, por exemplo, a gente não compilou. Tipo, a gente não trabalhou. A gente não tem como trabalhar com muitas regiões, com todas essas comunidades, porque é muita coisa. Então, por isso que a gente sempre tenta fazer um comparativo de 5, 8 a 10 anos. Porque nesse intervalo a gente fica compilando outros dados. Próximo slide, por favor. Então, aqui a gente tem uma imagem de 1986 e de 2011, de uma geleira. Podem observar o quanto que mudou isso. Se forem observar bem ali as imagens do canto esquerdo, tinha um bloco gigantesco que praticamente derreteu. Do canto ali direito, de cima, tinha ainda uma mancha branca de gelo e que agora em 2011 praticamente sumiu. Essas fotos foram tiradas no mesmo período. Então, pode observar, a Antártica está mudando, e está mudando por conta das ações que estão ocorrendo no mundo devido às ações antrópicas. O homem está acelerando esses processos que deveriam acontecer naturalmente. Próximo slide, por favor. Aqui tem mais uma imagem de 1992 e 2012. Pode observar o quanto que mudou. Antes tínhamos regiões cobertas por gelo, e agora não. No lugar desse gelo, ali dessas áreas, a gente tem vegetação.
muita dessa vegetação já estava coberta, digamos ali, adormecida durante muitos anos, que agora elas estão tendo a oportunidade de crescer e vão colonizar tudo isso. E novas colonizações de áreas por vegetação, acontece o quê? Atraem animais, como por exemplo, são novas áreas onde as aves podem construir os seus ninhos, e com isso elas acabam habitando ali, elas acabam depositando mais nitrogênio, guano, fezes, cocô, caca, como vocês preferirem. E com isso já vai criando um novo ambiente naquele local. Pode mudar de slide, por favor? Aqui temos a representação de mais uma região. A imagem de 2012, infelizmente, está péssima. Mas eu não sei se vocês conseguem observar que na imagem de 92, ali no fundo, toda aquela mancha branca é gelo. E em 2012, ali, se observar na mesma região, sumiu. Isso aqui é na Ilha Elefante, essa imagem. Então a gente consegue realmente observar que a Antártica está sofrendo por influência dessas pequenas mudanças climáticas. Pode mudar de slide, por favor? E que, por exemplo, essa perca dessa massa de gelo, ela acaba, querendo ou não, influenciando essas associações ecológicas, causando um desequilíbrio no ambiente natural, podendo possivelmente entrar novas espécies invasoras ou mudando realmente a questão de dominância de uma espécie para outra. Pode mudar de slide, por favor? Aqui tem mais uma imagem mostrando o que aconteceu, por exemplo, de 1979 para 2013. Pode observar ali na parte de baixo do continente o quanto se deslocou aquele gelo, ele mudou de região. Isso acaba influenciando no litoral por causa da questão da salinidade, né, trazida pelos ventos, a questão de outros nutrientes que tem no gelo também. Fora que no gelo também a gente pode encontrar muita coisa, bactérias e fungos. Para quem assistiu a palestra passada, é possível encontrar fungos realmente no gelo. Eu não sei se é o termo correto. Depois a Graciele pode. Se estiver por aí, ela já comenta. Então, por exemplo, descongelando essas geleiras que estão ali debaixo, espécies podem ser levadas ou trazidas pelos ventos, alterando essa dinâmica dessas populações. Próximo slide, por favor. Então, se a gente for ver, além do gelo, além dessa questão do vento, quais são as 3 principais vetores de dispersão na Antártica? Ali eu coloquei ventos, água e animais, mas eu esqueci de colocar o homem. O homem também é o homem se enquadra em animais, querendo ou não. O homem é um animal. Então já tá tudo certo. Desculpe. Então, todos esses organismos, eles podem ser transportados ou dispersados por esses 3 vetores, pelos ventos, pelas águas ou por animais. Pelas águas, a gente pode se referir à questão de ilhas próximas, que elas podem acabar sendo transportadas, no caso de microalgas. Microalgas são muitas transportadas por esses jatos de águas que acontecem. Ventos, eu posso citar, por exemplo, o transporte de pólen que vem ali do sul da América do Sul, que esses fragmentos de pólens já foram encontrados ali na região de Victoria Land, na região da Terra da Vitória. Então a gente pode observar que a Antártica ela não está biologicamente isolada. Muitas vezes, até hoje, a gente pode encontrar papers que falam que a Antártica é um lugar completamente isolado. Galera, nos últimos anos, esse pensamento está sendo desconstruído, porque a Antártica não está basicamente isolada. Ela pode estar isolada geograficamente, mas biologicamente ela não está isolada. No entanto, que tem papers que tratam disso. Um que eu estou lembrando agora é de macroalgas que acabam carreando outros organismos na superfície dela e vai parar na Antártica. Outros, por exemplo, ali, pode me dar slide, por favor? No caso de animais, durante o mestrado eu tive a oportunidade de trabalhar com transporte de organismos por aves. Por quê? Porque de todos os animais que acabam indo ali para a Antártica, as aves são as que têm deixa eu ver a tradução, elas podem transportar por longas distâncias diferentes organismos. Tem aves que viajam do Ártico para a Antártica. Agora imagine o que elas podem carregar em suas penas. E durante esse trajeto, elas param em regiões tropicais para descansar ou para se alimentar.
E com isso elas podem acabar carreando ou transportando outros organismos patógenos ou não, e alterando a questão da implementando não, adicionando espécies invasoras em uma região onde elas não deveriam estar? Pode ser. Então, as aves, elas são muito importantes por conta disso. Elas podem alterar completamente o ambiente nesse lugar. Pode mudar de slide, por favor? E dentre essas aves, eu acabei trabalhando com uma que é conhecida como escua, a escua marrom, que ela é bastante territorialista, ela é carnívora, ela é o terror dos céus. Ela adora comer filhote de pinguins, os ovos, enfim. E durante o meu mestrado, nas penas dela, eu fiz análise taxonômica clássica e também apliquei o metabarcode para saber o que ela carregava nas suas penas. Então ali, galera, eu encontrei até o que eu não devia encontrar. Tipo, eu encontrei fragmentos de briófitas, encontrei pólens, encontrei muitos esporos de fungos, encontrei hifas, encontrei microalgas. E depois eu fiz o estudo molecular para associar realmente se eu, sei lá, não tinha perdido através do microscópio algum outro fragmento. Então a gente consegue observar o quanto que essas aves realmente podem influenciar aquele local, aquele ambiente. Agora, lembrando do que eu falei antes, anos e anos, gelo derretendo, novas áreas surgindo, plantas colonizando, aves utilizando aquela vegetação para construir os seus ninhos. Então, a gente consegue realmente entender o que está acontecendo naquele ambiente. Isso é muito legal, muito bom de se entender. Próximo slide, por favor. Mas muitas outras linhas de pesquisas podem ser seguidas, como, por exemplo, a questão das perspectivas futuras. Ali tem bactérias, fungos, algas, musgos e plantas. Então, o que a gente pode e precisa estudar ainda? A questão da genômica e proteômica. Como que ele sobrevive naquele ambiente? Porque tem espécies, digamos, cosmopolitas, o exemplo brio, que é um pequeno musgo, que ele sobrevive na região tropical, na Europa, e também consegue viver na Antártica. Qual a maquinaria genômica que ele tem? Porque ele é diferente de outros que é da mesma espécie dele. Como que ele sobrevive nisso? Será que a gente não poderia fazer um estudo genômico e fazer uma questão de manipulação e utilizar esse gene na resistência de outras plantas que sofrem, como, por exemplo, a geada? Um exemplo no Rio Grande do Sul, durante a geada, muitas plantas morrem. Enfim, utilizando bioprospecção, que é a biotecnologia. Então, a biotecnologia, digamos, é o futuro para essas comunidades vegetais ali. Além de estudar a parte da ecologia, é importante estudar a biotecnologia também. O que elas podem ter que a gente pode utilizar para os nossos benefícios? Será que não tem uma espécie de fungo ali que não produz algum tipo de metabólito secundário que pode ser utilizado para alguma vacina? Por exemplo, porque temos a penicilina que vem do penicília, né? Certo? Então, próximo slide, por favor. Então, aqui são diferentes linhas de temas que precisam ser estudados ali na Antártica. A questão do estresse por metais em frios em plantas, a questão de diversidade genética, espécies vegetais, a questão de análise e prospecção de organismos extremófilos nas comunidades vegetais, a caracterização desses organismos, a caracterização fitoquímica deles, a avaliação de toxicidade, a parte dos efeitos biológicos, além do que a influência deles em relação ao fluxo dos gases, além da ecologia. Então, existem muitas linhas que podem ser seguidas e não existem realmente profissionais que dão conta de tudo aqui no Brasil. E a gente precisa de pessoas que trabalhem com isso. Existem vários grupos no Brasil que trabalham com isso. Dentre eles temos o NEVA, que eu já mencionei na Unipampa, que trabalha justamente com as comunidades vegetais. Temos o grupo em Minas Gerais, em Belo Horizonte, que é o Laboratório de Micologia, o Micontar, do professor Luiz Rosa. Temos o pessoal que trabalha com bactérias ali na USP, junto com a Vivian Pelizari. O laboratório deles é incrível. Eu recomendo, se um dia vocês tiverem a oportunidade de conhecer. Fica ali no Instituto Oceanográfico. Temos a galerinha o pessoal de Brasília, do pessoal do Paulo Câmara, que trabalha com as briófitas bipolares, briófitas que ocorrem no Ártico e na Antártica. Eles trabalham com taxonomia, então é bem legal. Temos o pessoal também que trabalha com
algas, microalgas marinhas, pessoal do Rio Grande, da FURG, trabalha com microalgas marinhas e também com microalgas. E temos o pessoal da UFSM, da Federal de Santa Maria, que trabalha com microalgas de lagos, que são as diatomáceas. E temos a galera de Curitiba, que trabalha com as macroalgas também. Então, e tem o pessoal do Rio de Janeiro, que trabalha com macroalgas marinhas também. Então, galera, tem lugar para estudar, tem lugar para trabalhar. Existe material enorme na Antártica e a gente precisa de pesquisadores que trabalhem com isso. Então, isso eu acho legal dos webinars, que muita gente, muitas vezes, não sabe. Eu queria trabalhar com Antártica, com, sei lá, com briófitas na Antártica, mas não sabe onde chegar, não sabe como fazer, não sabe nem o que é feito. Então, espero que vocês tenham gostado. Realmente foi bem rápido. Eu não vou terminar todos os meus slides, porque já está no tempo, para não ultrapassar. E é isso, galera. Se tiverem alguma dúvida, alguma coisa... Bom, muito obrigada. Muito agradeço. interessante, realmente. Agora, quem quiser fazer perguntas, comentários, são muito bem-vindos. Realmente, um trabalho assim, bem legal. Você está também na Alemanha ou fica na Amazônia? Na verdade, eu fico entre a Amazônia e a Alemanha. Fico entre os dois lugares. Mas, na verdade, a maior parte do tempo eu fico no meio do mato mesmo, acampado. Agora, mês passado, eu fiquei quase 30 dias. E agora, essa sexta-feira, eu tô voltando de novo. Aí, tô trabalhando com criptógamas. É um trabalho bem novo e diferente. A questão de bioaerossóis, transporte de esporos, de fungos e pólens e tudo que tiver no ar. E no futuro eu pretendo fazer essa associação Antártica e Amazônia, para saber a questão de velocidade de taxa de mudança. Que interessante. Porque não tem nada comparando ainda isso com o ambiente tropical. Tá, tem perguntas? Tem uma da Juliana Souza, que pergunta sobre o quadrado que você usa para os experimentos de diversidade. O quadrado de Brown-Blanquet. Quantos você... Pode ler a pergunta aqui. Quantos você faz em uma localidade e como é a distribuição? Certo. O quadrado é o quadrado de Brown-Blanquet. Depende. Quantos faz uma localidade? Depende das manchas verdes que tem naquele lugar. Quanto mais manchas verdes, mais quadrados. A gente sempre tenta fazer o máximo possível de quadrados para ter um N mais robusto. Assim, os nossos dados ficam mais acurados. Como é a distribuição? Distribuição aleatória. A gente faz um transecto e mais ou menos de 5 ou de 10 em 10 metros a gente vai jogando o quadrado, mas a linha sempre é aleatória. A gente não tem tipo uma padronização em questão de aonde vai o quadrado. A gente segue a distribuição aleatória. Tem regiões onde, por exemplo, de quadrado já foram feitos 300 quadrados, porque tinham pouquíssimas manchas. Mas tem regiões onde já foram feitas 5.600 quadrados, então já é, tipo, muito mais. Porque tinha uma maior área de degelo e tinha muito mais vegetação. Depende realmente. Tem a Isabel que pergunta, que gostaria de saber se o processo das queimadas, fuligens, gases e poluentes na Amazônia tem alguma relação direta com a alteração do clima na Antártica, ou se essa fuligem consegue chegar até lá. Primeiro, para a gente responder isso, a gente teria que fazer um estudo de aerobiologia, de aerossóis, para saber se realmente os fragmentos dessas partículas de fuligem, de fuligens, podem chegar na Antártica. Mas a gente, se for pensar no planeta no todo, é possível que chegue, porque já foi encontrado partículas, isótopos, resultantes ali do desastre Ozima Nagasaki? Não lembro. Não, é isso? Foi uma explosão nuclear que foram encontradas na Antártica. E como foram para lá? A questão
dos trajetos dos ventos, porque os ventos, mais ou menos, no planeta funcionam assim. Ele vai subindo, os ventos vão Uhum. subindo, ele chega no Ártico, ele meio que faz um retorno e é depositado tudo na Antártica. Então, existe um grupo de pesquisa na URGS, em Porto Alegre, do professor Jefferson Simões, que eles também trabalham com essa questão de caracterização do que é encontrado e depositado naquela região. Então, é possível encontrar partículas das queimadas aqui? Lá? Eu digo que pode ser possível. Por quê? Galera, a gente encontra partículas vindo da África, que acaba vindo para aqui na Amazônia. Partículas de areia, partículas, outro tipo de nutrientes. Então, não tem mais nada, digamos, está tudo conectado, mas a questão é saber realmente o quão que ele está conectado. A questão, será que é muito, será que é pouco, será que demora para chegar lá ou não? Esse seria uma boa linha de pesquisa, fazer esse comparativo das queimadas. Porque aqui a gente tem filtros, e nos filtros, realmente, é uns filtros brancos, como se fosse de café, eles ficaram pretos, galera. Ficaram pretos de partículas vindo. E eu fiquei admirado porque, tipo, eu nunca imaginaria que via lá do Mato Grosso, da região sudeste, pudesse vir parar na Amazônia. Não, eu sabia que poderia chegar, mas eu não sabia que com grande quantidade. A gente tinha que trocar de 20 a 24 horas isso. Agora, na Antártica, não sei como que está essa parte de aerobiologia, mas dá para pegar esses filtros, se alguém for fazer agora, por exemplo, um estudo, e fazer esse comparativo. Pega um filtro aqui, pega um filtro de lá e compara. O que a gente vai encontrar? É possível. Até alguém fizer um Eh, estudo dizendo que não é, é possível. mas, a Maria Dolores fala que você se referiu à redução drástica do gelo. Isso? Se compararmos os anos, o gelo estava num local oeste e Aham. depois em outro, Sul. sul. Então, não termina compensando a área total de cobertura de gelo, essa mudança? A questão de área de cobertura de... isso é um assunto complicado, porque se a gente for tratar de área de metro quadrado, poderia compensar, mas a metragem nunca vai ser a mesma, realmente está se perdendo. Mas a questão da presença, do deslocamento, vai alterar o ambiente costeiro. Hum. Porque, por exemplo, está uma geleira ali, aquela geleira está acumulando toda a salinidade vindo do mar, funcionando como uma barreira até chegar ao litoral. Ele muda de lugar, é como se tirasse uma barreira. Então, toda a salinidade, no caso do sal, né, ou dos ventos, porque acabam trazendo outras partículas, acabam ultrapassando e chegando no litoral. Então, isso acaba influenciando a dinâmica litorânea da região. Mas em questão de metro quadrado, parte mesmo, digamos, de superfície, pode compensar. Infelizmente, eu não tenho como te falar isso, mas questão de interação biológica influencia completamente. E uma região que não tinha obstáculo, agora tem um obstáculo na frente dela. Claro, Sendo que tem espécies claro. que crescem em direção ao vento e utilizam da salinidade para crescer melhor. Mm. Isso. Y también tem a cuestión tal vez de colonias de mamíferos marinos que Com certeza. É, están isso mesmo. tem a María Dolores volta a perguntar, mas essa mudança dinâmica não é uma característica da geleira independente da biodiversidade? Depende. Fala questão se ela, é normal ela descongelar ou congelar? Porque se for isso, existem. Como que a gente fala? É o termo? Aquelas geleiras que não derretem, geleiras. Permafrost? Não, não é Hum. permafrost. É, tem um termo que o pessoal do gelo utiliza. É tipo um gelo que não deveria descongelar. Eu não Uhum. lembro agora. É um gelo permanente? Eu acho que é o termo geleira permanente. Algo assim, É, enfim. É. Aí, esse gelo, digamos, não deveria estar descongelando, porque a temperatura deveria estar sempre estável, mas acaba tendo uma redução que acaba influenciando essa diversidade. Sim, realmente existe aquele gelo que se quebra, se parte do que são os icebergs. Isso é normal, tá descongelando e depois ele congela de novo. Na questão da região marinha, mas na região litorânea tem esses gelos permanentes. uhum, claro. Realmente eu teria que ver melhor, porque depende muito da região. Na Antártica, cada região é diferente. A dinâmica depende muito. O tamanho dessa geleira.
há quanto tempo ela está ali, tipo, a taxa de descongelamento se está tendo ou não. Ali, ó, a área de ablação da geleira, que é comum. Isso, olha ali, temos a Graciela que trabalha justamente com fungos de geleira. Muito obrigada, Graciele. Muito obrigado, Graça. É que depende muito, a gente não pode falar de um modo geral, né? Porque cada ambiente tem uma condição climática diferenciada, tem uma interação diferenciada. Por isso tem aquelas ecorregiões. Aquelas ecorregiões são caracterizadas por isso. Por isso que não estão da mesma cor. Cada região tem uma característica diferente. Ou é mais sal, ou é menos sal, ou é mais metal, ou é menos metal. E é por isso que tem aquela diversidade ali. Essa é uma pergunta bem difícil. Mas, por exemplo, na Península Baia, a Praia Norte e a Praia Sur são completamente diferentes, assim, parecem similares, mas tipo, os ventos, os animais que têm algumas diferenças. Tipo, assim mesmo na região perto é diferente. Sim, isso é Assim, verdade. Ali tem muita influência do vento na Antártica, na região litorânea, justamente onde tem vegetação. Então, o vento influencia muito, muito, muito a dinâmica daquele local. A gente pode andar 2 km, tipo, tem uma ilha, de um lado da ilha tem muita vegetação, do outro não tem nada. é. Aí, se tu for relacionar isso com os ventos, tá tudo relacionado com os ventos que vêm do lado oeste da Shetlands, se eu não me engano. Isso. Tem tudo isso ainda que pode estar relacionado, que os ventos que vêm, digamos, ali da América do Sul até as Shetlands. Tem um estudo falando isso, que tem tipo uma barreira ali que chegam uns ventos e se dividem. Que tem a península que divide, né? A questão da direção dos ventos que vão para a Antártica. Isso. Bom, eu acho que Guilherme fala parabéns e o Douglas O Douglas ali, ele tá, acho que complementa. Ice Chip. Ah, Fala que você está referindo a Ice Chip. isso. Bom, então, muitíssimo obrigada, Rodrigo, por muito boa apresentação, muito interessante. E, bom, o próximo webinar vai ser o dia 21 de novembro, com a palestra Como divulgar a sua pesquisa. Venha com a Apex Brasil. Tchau, galera. Muito obrigado. Obrigado, Apex Brasil, pela oportunidade e obrigado a todos os presentes. Bom, até a próxima. Tchau. Obrigada por ter assistido. E obrigado pela paciência por ter demorado. Não. Tchau. Tchau.